Eu quero começar essa série com uma anedota, uma história simples, mas que diz muito sobre o que a gente ainda carrega sem perceber. Um pai e seu filho sofrem um acidente de carro. O pai morre na hora. O filho é levado gravemente ferido para o hospital. Quando chega à sala de cirurgia, a pessoa que irá operá-lo olha para o menino e diz: "Não posso fazer essa cirurgia. Ele é meu filho." Como isso é possível? Eu compartilhei essa história no meu Instagram na versão original, que é em inglês, e a palavra surgeon é neutra, o que deixa isso ainda mais difícil de identificar. E mesmo assim, muita gente travou. Algumas mulheres acertaram, mas recebi vários áudios, vídeos e mensagens de amigas mostrando os maridos, os amigos, os familiares tentando entender o que tinha acontecido. Confesso, até meu marido não acertou. A ideia de que a surgeon era a mãe demorava para aparecer. Antes surgiam outras hipóteses, 1000 teorias. Tinha até gente falando em espírito. Essa história ficou martelando na minha cabeça e me ajudou a construir o tema central dessa série. Aqui no podcast Mulheres Positivas, eu quero trazer mulheres que traçaram uma trajetória fora do óbvio, que fazem a gente repensar padrões que muitas vezes nem percebemos que carregamos. Mulheres que abriram caminhos novos e que mostraram que sim, é possível criar novas referências para nós e para as próximas gerações de meninas. Oi, eu sou a Nana Feller e esse é o Na Minha Mesa, nova série do podcast Mulheres Positivas aqui na Record News. Eu recebo mulheres que ousaram, transformaram e abriram novos espaços. Histórias que mostram que é possível escrever as próprias regras e que ser inspiração para outras é uma consequência linda desse movimento. Seja bem-vinda e vamos juntas! Quando a gente pensa em política, é difícil imaginar uma mulher jovem que chegou lá não porque ficou famosa em rede social ou no reality, mas porque ela escolheu a participação pública como caminho. Ainda hoje é raro. Mulheres jovens em espaço de decisão são exceção. E muitas vezes a política parece ainda mais distante da gente. Foi por isso que eu quis trazer a Marina Elô para essa conversa. Eu vi a Marina recentemente terminando mais uma especialização em Stanford. Ela tem a minha idade, é mãe de 2 filhos pequenos e está no 2º mandato como deputada estadual. E não para de estudar, de aprimorar. Não é o perfil que a gente imagina quando a gente pensa em um deputado, né? Mas é exatamente esse novo perfil que a gente precisa conhecer melhor. Hoje a gente vai falar sobre trajetória, preparo e sobre o que é possível quando a gente escolhe construir um caminho com propósito e não tão óbvio. Na minha mesa, Marina Elô. Marina, muito obrigada por ter topado o convite. E eu já queria emendar a primeira pergunta, que você se formou em administração pública. Você se preparou e continua sempre se atualizando para atuar na área que você atua hoje, na política. E eu acho que é uma escolha não óbvia desde o princípio, mas eu queria entender um pouquinho da sua jornada, o que te trouxe até aqui. E se quando você faz, lá atrás, quando você se forma na escola e entra na faculdade, escolhe esse curso de administração pública, você já estava pensando que você iria realmente atuar na política? Eu que agradeço o convite, Naná, é um prazer estar aqui hoje e obrigada por ter trazido essa outra perspectiva sobre a minha história. Fiquei pensando quando você disse agora que eu sempre me preparei para estar na política e de alguma forma isso é muito verdade, ao mesmo tempo que era muito distante a perspectiva de estar na política na minha vida. Então quando eu me formo na escola, eu já tinha sido presidente do Grêmio, eu já me envolvia com vários projetos sociais, eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que impactasse o coletivo. Tá. Mas eu nunca tinha pensado na política. E daí prestei várias coisas diferentes, aquela pressão de que a administração é bom, eu falei, administração, eu descobri a administração pública, que tinha esse lugar que eu podia conhecer outros setores, tinha um terceiro setor. Eu falei, então eu vou ser presidente de ONG, vou trabalhar com isso, vai ser muito legal. E daí eu escolhi a administração pública por isso. E durante a administração pública, eu amei o curso, mas nenhuma vez eu pensei em estar na política. Nenhuma vez me perguntaram se eu gostaria de estar na política.
E não tinha referências, né? Não tinham mulheres jovens que não eram de famílias de político, que não eram de sindicatos, de lugares muito tradicionais, ocupando esse espaço. Então, hoje eu tenho certeza que nem era uma possibilidade para mim. Eu nem pensava nisso como um caminho. Mas eu continuava acreditando que eu queria trabalhar num espaço de impacto e que a política foi um lugar que eu entendi que o impacto era muito maior. Era muito mais difícil fazer qualquer coisa, mas quando você movia o ponteiro, você impactava milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? O governo e a política têm um poder muito significativo de transformação. E eu comecei a pensar em trabalhar como funcionária pública, trabalhar nos espaços do executivo, mas ainda não pensava na política. Daí eu queria trabalhar com sustentabilidade, tive a oportunidade de ir para a Amazônia, fazer uma imersão em Belo Monte, ver o quanto que a matriz energética impacta a vida de todo mundo, e quanto que a gente discute pouco, e que como não dá para falar de sustentabilidade só aqui do escritório da Faria Lima, como a gente precisa viver o que a gente está falando. E eu falei, quero trabalhar com isso. A grande agenda do nosso tempo e de todas as pessoas que estão vivas é pensar como a gente vai desenvolver um novo modelo de desenvolvimento. Passei no Training da Natura, tive a oportunidade de trabalhar lá, mas eu senti ainda falta desse espaço de mais coletivo e continuei estudando. Participei das movimentações de 2013, e daí quando eu participei daquele momento, eu falei, nossa... Quantos anos você tinha na época? Acho que uns 25. Tá. 25, 26. E daí eu entrei na RAP. Daí eu falei, eu quero estar mais próximo da política. Daí eu descobri a RAPS, que era a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, um grupo que estava se formando para pessoas que não eram da política e queriam falar sobre isso. Prestei o processo seletivo para quem era jovem, RAPS para quem um dia pensasse na política, e não para quem ia concorrer naquelas eleições, porque tinha um outro programa. E daí eu migrei de programa durante o processo, hackei o programa, comecei a ir na outra agenda e falava, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu quero ver. E me enfiei no outro programa e consegui e decidi ser candidata. E daí para todo mundo foi uma surpresa, mas quando você me trouxe essa pergunta de se estava sempre se preparando, acho que também era verdade. Sim. Ao mesmo tempo que era uma coisa inesperada, era uma coisa que de alguma forma eu estava sempre me preparando para aquele momento da minha vida que eu decidi ser candidata. 2016. 2016. Para vereadora. E eu tinha 28 anos, e não fui eleita. Tá. Mas antes de você contar essa experiência, que aí depois você vem já como candidata de deputada, para deputada, eu queria saber como foi esse almoço de família que você vira e fala, vou me candidatar. Para as pessoas próximas e para os familiares. Primeiro foi pro meu marido, que daí Tá. foi mais fácil, acho que todo o processo, estava acompanhando, estava animado. E daí ele me deu o impulso de suporte necessário para falar com os meus pais, que odiaram. Minha mãe falou, não quero falar com você, não quero saber sobre isso, é muito perigoso, você não sabe o que você está fazendo, você está maluca. E minha mãe muito na chave da preocupação comigo. Claro. E meu pai ficou parado assim, mas por que você quer fazer isso? Como assim? E demorou uns 3 almoços para eles conseguirem mudar e falarem, não, tudo bem, então a gente vai te apoiar. No primeiro ele achou que eu não estava falando sério. Imagina, assim, espera um pouquinho, vamos ver o que vai dar. Ele não conhece a filha que tem, que continua, persiste. Fui construindo, daí quando eu trouxe, assim, vou fazer, vai ser esse o plano, a gente tá animado, vou construir, daí eles se engajaram. Tá. Daí foi bom, falaram, tá bom, então a gente vai te apoiar, e foram nas reuniões, e começaram a estudar, acharam legal. Minha mãe sempre manteve a preocupação de ser um espaço perigoso, mas acho que tem esse lugar que a política é tão importante para transformar a sociedade e, ao mesmo tempo, nenhum pai quer ver os filhos na política. Uau. Por ser um ambiente que a gente tem uma imagem tão deteriorada, tão perigosa. Falar o que as pessoas vão pensar, quem você vai se envolver, muito ruim o ambiente. Você tinha isso já, Marina, também? Essas preocupações que a sua mãe carregava, e claro que a mãe carrega de um outro lugar, mas você também tinha esse medo quando você entrou? Não. Tá. Acho que eu nunca tive esse medo, eu tive sempre muita vontade de fazer dar certo, sempre deu certo, mas o medo da minha mãe era muito mais com violência. Eu recebo ameaças até hoje, é uma coisa frequente, e isso era uma coisa de muita exposição, você acaba tendo um espaço de exposição, e era um medo que eu também teria com os meus filhos. Sim, sim. Mas eu acredito que a gente transforma a política quando a gente está lá com outra energia, e foi muito bom depois contar com o apoio deles e ver também o quanto eles ficaram orgulhosos quando foi dando certo e a gente foi conseguindo conquistar transformações e transformar um pouquinho esse espaço que é tão importante para o avanço da sociedade, né? E
Bom, outra escolha não óbvia, pelo menos para quem não é da política, assim, para mim, foi quando você então sai como candidata a vereadora em 2016, você não se elege e aí depois você vem como candidata a deputada. Então, isso é um caminho natural ou realmente não foi óbvio? E por que foi feita essa escolha? Não tentar de novo, por exemplo, vereadora? Eu não fui eleita porque a Rede Sustentabilidade, que é meu partido, era a primeira eleição que a gente estava disputando. Então, a gente era um partido muito pequeno, que não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha muito conhecimento, não tinha muito candidato. Então, a gente não fez o mínimo de votos que o partido precisa fazer para ter o quociente eleitoral, para conquistar uma cadeira no parlamento. Então, mas eu, pessoalmente, fui muito bem votada. Então, quando eu saí daquela eleição com uma percepção, com um capital político muito maior, que era de uma completa desconhecida, para alguém que teve bastante voto numa primeira eleição sem dinheiro. Então, quando chega as próximas eleições, e eu tinha voltado para a Natura, tinha sido promovida grávida, tinha tido meu filho, estava de licença maternidade, voltando de licença, quando chegou perto da eleição, eu falava, não, mas agora você tem que ser candidata a deputada, porque você tem esse capital político que pode dar certo. E daí eu falei, imagina, eu tô amamentando, tô voltando, não tem a menor condição. E daí eu falei, não, se é para todo mundo, tem que ser para as mães e para as mães amamentando e para as mulheres grávidas e para todas as pessoas esse espaço. E daí isso era muito coerente com o que eu falava, que a política tinha que ser para todo mundo. Sim. E daí eu topei esse desafio e daí deu certo. Então acho que foi uma escolha que parece não óbvia, mas fazia sentido naquele contexto em que a gente saía de uma eleição com os votos e com a possibilidade da eleição. Tanto que foi eleita. Sim. E isso que você está falando de, eu achava que eu estava amamentando, não fazia sentido. E quando eu penso no seu nome para estrear essa série, é exatamente por isso. A gente nasceu no mesmo ano, 87, você é filho de um menino e de uma menina. Era muito alguém que está lá, que é possível. Então, uma pessoa que eu me tenho como referência, e aí eu queria saber quais foram as suas referências nesse momento, ainda em 2016, ou quando você já começou a entrar nos movimentos, que você olhou para essas mulheres e falou, que mulher inspiradora, eu quero fazer um pouco do que ela faz, eu me inspiro nela, tanto modelos no Brasil quanto fora. Eu, hoje, fico muito feliz que a gente começa a ver muitas mulheres, muitas mães ocupando esse espaço, muita discussão acontecendo, que a gente realmente ampliou esse campo. Mas, quando faz uns 7 anos atrás, isso era raríssimo. Em 2016, quando eu fui candidata a vereadora, estavam começando os movimentos de jovem na política. Eu participei de todos. Participei bancada ativista, depois em 2018 Renova, Acredito. A gente estava criando os movimentos Vote Nelas, que eu criei, para que a gente pudesse ter mais essas referências. Porque a única mulher que tinha amamentado no parlamento que eu já tinha visto era a Manuela Dávila, que acho que foi uma referência importante, mas era bastante distante, era de um movimento, de um partido que ela tinha crescido dentro do partido, a partir do movimento da escola, que não era a minha referência, mas foi importantíssima para mim. Com o tempo, acho que outros foram aparecendo, tanto a Michelle Bachelet, a Jacinda, para mim, hoje é uma grande referência, e a Marina Silva, que tinha essa história, que me trouxe para a política, que uma mulher que aprendeu a ler com 16 anos, que era deputada estadual, teve filha amamentando, que quase perdeu o mandato, teve que sair correndo no segundo dia porque queriam caçar o mandato dela, porque ela teve filho. Uau. E teve uma luta muito grande para se ocupar esse espaço. Foi a senadora mais jovem da história, mostrando que dava para construir esses espaços. Mas quando eu entrei, já tinha meu primeiro filho e engravidei no primeiro ano do mandato. E quando eu fui sair, primeiro que eu escutei do presidente que eu nunca mais ia me reeleger, porque no meio do primeiro mandato você engravidou, imagina, você nunca mais vai conseguir reeleger, e que não tinha uma estrutura de licença maternidade no estatuto. Não estava organizado como funcionava. E isso não faz 30 anos, Uau. Isso faz 5 anos. Sim. Então, acho que é uma coisa que a gente ainda está construindo, mas eu vejo que estamos ampliando bastante. Eu fico muito feliz de ver várias mulheres hoje com crianças no plenário. Eu fui a primeira que levei meus filhos no plenário, e hoje é uma coisa que já está mais comum. Uhum. Então tem sido um caminho, e até para os próprios homens, né? Claro. Então, você fala que há 5 anos não tinha nem essa estrutura de como uma mulher sairia de licença. O que mudou de lá para cá? Quais foram os ganhos? Primeiro, acho que realmente criar essa referência de que a política é um espaço para todo mundo, que a maternidade faz parte, que ter filhos faz parte, porque os próprios homens tinham os filhos e como se fosse uma coisa absolutamente apartada da vida.
Lembro uma vez que a gente estava na pandemia, minha filha tinha acabado de nascer na pandemia, estava com 2 meses, e eu começou as reuniões online, eu estava participando e amamentando numa das reuniões com os líderes. E daí um outro deputado abriu a câmera e falou, nossa, ainda bem que você tá assim, porque eu tô com minha filha, minha mulher saiu, não sei ficar, eu tava morrendo de vergonha, mas você tá aí amamentando, vou mostrar aqui também. E daí foi bom, porque foi mostrando que é real, faz parte da nossa experiência humana ter filhos e é nossa responsabilidade cuidar disso. E eu acho que a gente mudou tanto estruturalmente, hoje tá bem detalhado no estatuto como funciona uma licença maternidade, quais são os direitos, como funciona na Assembleia, quanto culturalmente. Agora a gente não fica... Primeira vez que eu fui entrar com as crianças na Assembleia, eles ficaram, mas não... E agora, assim, todo mundo leva, é mais comum. Vai quebrando essas barreiras. Quebrando. E interessante que você trouxe essa referência que a gente não está falando de 30 anos, a gente está falando, né, 2020, 21, 22, e você ainda está quebrando, você e tantas outras que estão lá. E uma dessas... não barreiras, mas uma dessas fantasias que a gente tem é que, bom, entrou e tá dado por certo, não precisa muito se atualizar, estudar, e quem te acompanha vê que você não para. Recentemente você foi para Stanford se atualizar. Como que você tem visto esse movimento da atualização, do estudo dentro da política? Os seus pares, quando você foi... Eu acho que é uma grande responsabilidade a gente ocupar um espaço dentro da política, um espaço eleito. A gente tem que sempre honrar cada um dos votos. Cada vez que alguém fala que votou em mim, eu fico, emocionada de verdade. Porque é um voto de confiança. E honrar esse voto de confiança é sempre fazer o melhor que você pode fazer. E é possível se acomodar. Eu vejo muitos colegas que se acomodaram e que se criaram hoje no Brasil a gente criou uma forma de permanência no poder muito pautada nas emendas parlamentares, que é o principal problema da política no meu ver. Se eu tivesse uma varinha de condão mudar uma coisa na política brasileira, eu mudaria as emendas parlamentares, porque é um jeito das pessoas permanecerem sempre no poder sem necessariamente estarem contribuindo para uma boa discussão para o país. Tá. E esse é um lugar que eu nunca quis compactuar. E eu acho que é muito importante a gente estar atualizado, porque a gente está vivendo num mundo que está mudando muito rápido. Um mundo em que a gente tem uma emergência climática muito real, muito acelerada, e uma transformação digital, de inteligência artificial, que vai transformar todas as relações sociais. E se a política não tiver antenada, planejando o futuro, a gente vai estar sempre atrasado com o que está acontecendo e não vai conseguir garantir que essas potência que essa tecnologia esteja a serviço de melhorar a vida das pessoas, ajudar a resolver o problema climático, pensar uma nova sociedade, e sim aumentar a desigualdade, aumentar a violência, aumentar o desemprego, aumentar o desespero, que é muito do que a gente vive hoje. Então eu acredito que nós, políticos, temos a responsabilidade, é mais do que a obrigação, assim, de estarmos atualizados, buscando sempre essa melhor discussão. Mas a gente não vive num sistema que tem esse gatilho como... garantia de que aconteça. Então cabe a nós como eleitores também cobrarmos os nossos políticos para que estejam fazendo essas discussões. Mas aí quando você fala, bom, eu vou agora para foi Stanford, né, um curso fazer, como que as pessoas ao redor, principalmente as pessoas que atuam diretamente com você, viram isso? Porque eu só vejo como positivo. Lá dentro também? As pessoas que estão ao meu redor, meus pares mais próximos, o meu time, super. Mas dentro, eu vou no colégio de líderes, né? Que é essa reunião que tem um líder de cada partido. E eles adoram dizer que eu amo viajar. Ela só quer viajar, vem ela querendo viajar de novo. Faz parte. Sim, quebrando mais uma. E Marina, você tem essa pauta da sustentabilidade muito forte, mas também a pauta da primeira infância. Isso vem com enfim, quando você foi eleita, você já estava com o seu primeiro filho. Mas antes, quando você estava lá se preparando de uma certa forma, isso já aparecia para você ou vem com a maternidade? Eu sempre fui muito direcionada a pensar o que traz mais impacto, onde a gente pode investir nosso tempo, nossa dedicação para conseguir a maior transformação, onde estão os principais problemas. E a causa das mudanças climáticas, para mim, aparece dentro dessa perspectiva. Pensar um novo modelo de desenvolvimento é imperativo para a continuidade da vida na Terra. E eu pensava qual é a melhor forma da gente quebrar o ciclo da pobreza. Qual a melhor forma de a gente quebrar o ciclo da desigualdade, dar oportunidade igual para que as pessoas se desenvolvam. E daí todos os estudos apontavam para a primeira infância, a gente ter a garantia de um bom desenvolvimento na infância
trazia muito mais condições para que aquela criança conseguisse de fato aprender na escola, de fato se desenvolver de forma saudável na adolescência, ser um jovem funcional, criando a sua própria família, trabalhando, tendo a sua independência. E que se a gente... e daí é isso, né? A gente também sabe disso, né? Desde Freud, falar o que aconteceu na sua infância para você estar assim hoje como adulto. A infância tem um papel muito central na criação de adultos independentes, saudáveis e de uma sociedade melhor. Então eu comecei a estudar isso ainda na faculdade, pensando como era a melhor forma. Conheci o James Heckman, que ganhou o prêmio Nobel, comecei a ler bastante, fiz iniciação científica e ali eu entendi que eu queria trabalhar, entender mais sobre isso. E daí quando eu me torno mãe, isso se torna... Vai para a prática. Empírico na prática, e eu entendo que cuidar da infância não é só cuidar desse futuro em que a gente garante melhores bases para todo mundo ter oportunidade igual e quebrar o ciclo da pobreza, mas é também cuidar do presente dessas crianças e dessas relações do cuidar das mulheres. Porque hoje a gente tem muita desigualdade a partir de quem tem que cuidar dessas crianças. Como que a gente está dividindo essa responsabilidade do futuro da sociedade entre nós e para onde está o peso? Então é uma agenda que tem muitas potências quando a gente olha para ela em relação à política pública e muitas potências quando a gente olha para ela no concreto, né? Aquela uma criança ali bem alimentada, tendo um bom desenvolvimento, um bom acesso à creche, um bom acesso a ter direito da sua mãe, a direito à cidade, faz uma transformação muito grande. Então... Inclusive, Marina, recentemente, uma das leis, um dos seus projetos de leis, que é a proibição dos celulares nas escolas, passou. E aí o que eu percebo é que você tem um número expressivo de projetos que caminharam. Então, mais do que estar preparada, estudar, sempre se atualizar, você entendeu também como conseguir fazer com que isso caminhasse internamente. Como foi esse processo para você? Que eu acho que é o mais difícil, assim, porque ainda mais vindo do mundo corporativo, tenho certeza que é uma forma diferente que as coisas caminham, né? Foi um grande aprendizado, mas acho que uma coisa que eu aprendi muito com a própria Marina Silva, que é a coerência. Essa mulher tem aí 50 anos de vida pública com uma coerência de fala, com uma coerência de atuação, com uma consistência de ética. E daí eu fui sempre muito coerente desde que eu entrei, sobre a importância dos projetos, sobre como eu ia discutir. Não queria negociar cargo, não queria negociar emenda, não queria negociar nada. Então todas as minhas reuniões eram sempre a partir de qual a discussão, qual é o projeto. E essa consistência, essa coerência foi me dando esse respaldo mesmo. Então meus colegas já sabem sobre o que falar comigo, já sabem o que eu vou querer falar. No começo eles tinham muita dificuldade, o governo e a oposição, porque eles falavam assim, mas você é da base ou você não é? Você é oposição ou você não é? E daí a oposição falava, não, ela na verdade está com o governo. E o governo falava, não, na verdade ela está oposição. Então não me convidavam para as coisas do governo, não me convidavam para as coisas da oposição, mas eu falava, qual é o projeto? Sobre o que a gente está discutindo? É bom ou é ruim? Esse projeto é bom para as pessoas, é do governo, mas ele é bom, então eu vou votar a favor. Mas esse projeto é ruim do governo, não adianta, está mal escrito, não tem garantias, está prejudicando a população, vou votar contra. E daí isso no começo era muito estranho para todo mundo, e com o tempo eles falaram, não, Marina, fala lá com a oposição pra gente conseguir negociar, não, Marina, fala lá com o governo pra gente conseguir pôr essa pauta. Entenderam que é um caminho que faz muito sentido. Muito. E daí, para mim, a minha prioridade sempre é como aumentar o impacto que a gente pode ter na vida de maior número de pessoas. Então, aprovar projetos é uma prioridade para mim, aprovar bons projetos. E meus colegas já sabem, então a gente vai construindo a partir disso e consegue projetos bem legais, como, por exemplo, a proibição do celular nas escolas, que primeiro estado do Brasil. Não, e inclusive esse da proibição do celular das escolas, você tem como coautor, de repente, políticos que não tem muito, não são os que a gente pensaria que são seus pares, né? E é exatamente por isso que ele foi aprovado com uma velocidade que foi. Porque não era sobre quem é autor, não era sobre ser o meu projeto, era sobre tornar realidade. Então a gente conversava com todo mundo, a gente chamava as pessoas para de fato fazerem parte disso, e vários falaram, meu projeto foi aprovado, eu falei, é seu projeto também, porque quanto mais coletivo for, mais força vai ter para se tornar realidade, e é disso que importa no final, né? Interessante que eu conheci um deputado que tem muitas pautas diferentes das suas, né, um deputado mais de direita, assim, e aí ele falou, mas quando a gente fala de adolescentes, em primeira infância, educação, a Marina é um farol, e eu acho que isso
tem muito a ver com o que você falou da consistência. Não importa o que importa para a Marina são os projetos, são as leis que passam, né? E aí, voltando um pouquinho para esse projeto especificamente, eu estou produzindo para um curso um documentário em áudio sobre as redes sociais e adolescentes. E foi muito rápida essa discussão, ganhou escala São Paulo e nacional de uma forma muito rápida. Claro que agora acelerou por conta da série, mas ainda assim, quando vocês apresentaram esse projeto, a gente via que tinha alguns movimentos que as mães se organizaram, Desconecta. Como você faz para estar atenta a essas pautas? O que você faz para escutar o que as mulheres, enfim, a população em geral precisa e quer para você conseguir também trazer isso para o seu mandato? Eu estou fazendo parte de uma rede global que discute o impacto das redes sociais na adolescência e legislação, junto com o Ravi, que é da equipe do Jonathan Haidt. E daí ele estava conversando comigo sobre esse tema, e eu falei, foi muito bom, porque foi rápido que as pessoas aderiram à pauta. E ele falou, é verdade, porque é muito concreto. Todo mundo que está convivendo com uma criança, convivendo com um adolescente que está imerso nas redes sociais, está vendo os resultados negativos que essas crianças estão sofrendo. E o que é muito concreto na sociedade tem muita força, que é aquela coisa, uma ideia que o tempo chegou. E ali foi um bom timing que a gente estava indo nas escolas, a gente estava vendo o quanto que os professores não estavam conseguindo passar a matéria. A gente tinha escolas de elite, tinha escolas da periferia, e a gente viu o mesmo silêncio, a mesma dificuldade dos adolescentes se conectarem. E a gente falou, aqui a gente precisa, assim, é concreto, um problema que a gente precisa enfrentar. E a adesão veio dessa percepção de que realmente não está tudo bem. E estar conectado com, sair do gabinete, estar conectado com as pessoas, ajuda muito a gente a ter essa percepção de que isso tem uma importância agora, que foi muito grande nesse sentido, mas, por exemplo, a gente foi a autora do projeto que controlava incêndios e trazer uma nova configuração para combate a incêndios, porque a gente estava vendo que isso ia ser um problema grande e, de fato, se tornou um problema grande logo depois. Antecipar. Então, ter essa percepção do que está acontecendo faz parte, na minha opinião, de um bom político conectado com a sociedade em que ele está vivendo, que é agora o desafio que a gente tem com inteligência artificial, por exemplo. E, bom, esse foi o primeiro passo, e claro que tem uma limitação do que a gente acha que o político vai resolver a vida de todo mundo, né? Hoje a gente pensa, o político ele é capaz de... Tem as limitações até por deputado estadual, deputado federal, o legislativo, o executivo, mas a partir disso que já foi feito, então o projeto já foi aprovado, o que mais cabe a vocês, o que dá para vocês fazerem ainda nessa situação, que realmente é uma situação que nós, mães, pais, em geral, a gente fica bastante alarmado com as redes sociais e os jovens, os adolescentes e até crianças que já estão no celular. Ana, acho que você trouxe uma leitura muito importante da gente salientar, que é essa percepção de que a política faz parte da sociedade, é um reflexo da sociedade, mas não é responsável por tudo da sociedade. Nós todos temos uma responsabilidade sobre os caminhos que a gente está construindo, e a política é uma parte disso. Então, quero realmente dizer o quanto que é importante momentos como esse, o quanto que é importante grupos de pais, o quanto que é importante grupos de mães que estão discutindo, clubes do livro, perspectivas, espaços que são também atuações políticas na hora que a gente está em coletivo pensando qual é a sociedade que a gente vai construir. E a política é uma parte disso. Eu acho que foi importante o projeto de tirar o celular das escolas para voltar pelo menos algumas horas que as crianças possam desenvolver outras habilidades, outras competências, voltar a receber e desenvolver capacidade de compreensão de tempo, conteúdo. A gente está, então, com política pública fiscalizando a implementação. A gente vê que ainda tem muitas escolas que estão com dificuldade, muitos pais que estão com dificuldade de Eu fiquei falar com sabendo os que, filhos. enfim, uma professora que é irmã da minha mãe, ela é professora de escola, e ela fala que às vezes eles têm 2 celulares, guardam um, entregam outro, enfim, então é isso, Os próprios né? pais precisam ter uma Falar. necessidade de ficar falando com os filhos o tempo inteiro, precisam Sim. confiar na escola, criar esse espaço de autonomia para as crianças. Então tem sido um desafio ainda a fiscalização, e acho que é um processo mesmo, era esperado que fosse um processo. A gente tem discutido bastante a responsabilidade das plataformas e das big techs nesse espaço de segurança das crianças e adolescentes.
é um espaço em que a gente é consumidor dessas plataformas, a gente tem direitos e que a gente não consegue ter eles acessados. A gente não tem transparência, a própria idade, né? A gente sabe que as redes sociais, elas mesmas colocam uma idade mínima e elas não fiscalizam. São 13 anos e a gente vê um monte de criança de 8, 9. Qual é o mecanismo que elas vão colocar para se responsabilizarem por isso? Que não seja a criança responder, eu tenho 13 anos. Exato. Crimes, tem um monte de crimes acontecendo dentro das plataformas que elas não se responsabilizam, que a gente não consegue ter informação, colocando as nossas crianças em risco. Então, a gente tem uma iniciativa de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação dessas Big Techs, para que elas possam prestar contas e explicar, e a partir daí criar regulamentação sobre como a gente pode proteger mais as crianças e adolescentes. A gente já tem as assinaturas mínimas, já protocolamos, e agora a gente está na luta para instaurar essa CPI. Eu acho que vai ser muito importante. A gente foi a primeira do Brasil, agora no Congresso Nacional já tem vários também puxando essa pauta para que a gente possa ter um espaço que mostre que não é terra de ninguém, que tem que ter direito das crianças e adolescentes preservados e cuidados e que as plataformas conseguem fazer isso. Tem esse terceiro frente que eu tenho atuado com essa rede global de discussão, porque é possível uma rede social mais segura para crianças e adolescentes. A gente foi por muito tempo, enquanto sociedade, pela discussão da moderação de conteúdo, que é de fato muito desafiador de fazer, porque quem decide o que é verdade, o que não é, qual é o limiar do que é fake news, o que é verdade. Nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é da proteção da liberdade, que é muito difícil de atuar. Então é uma discussão muito complexa de a gente conseguir avançar pela moderação de conteúdo. Mas tem uma moderação de design, de como a plataforma é desenvolvida, que pode ser um espaço muito mais saudável. Hoje, os neurocientistas mais bem pagos dos Estados Unidos são contratados pela Meta na Vale do Silício para ver como que isso vicia mais. No cérebro de crianças e adolescentes é irresponsável. Sim. E o que eles poderiam fazer? Por exemplo, rolagem infinita. É feito para ficar um mecanismo de dopamina infinita que vicia. Podia não ter para crianças e adolescentes. Só não ter a rolagem infinita. Então, eles vão ter que entrar na página de ver quem eles querem. Diminui muito o tempo e a ansiedade do que se está perdendo. Pensar como você consegue garantir tempo de... os pais podem pôr um horário que o celular bloqueia as redes sociais, facilitam esse processo. Você não tem que baixar outro aplicativo, não consegue ser burlado para que não usem à noite. Um outro modelo de design que pode mudar muito, e que eu acho que é o mais importante, é o conteúdo sugerido para você. Não ter para crianças e adolescentes conteúdo sugerido. Porque daí ele entra na página do fulano, do ciclano, é um mundo que tem complexidades, mas muito mais próximas. Você sabe de quem está falando, você consegue falar com a criança do que a oferta de conteúdos que, de repente, a criança está num lugar de incel, num lugar de automutilação. Porque, por exemplo, se eu controlo quem meu filho segue, mas aí a partir disso ele é sugerido um monte de outro conteúdo, aí não faz nem sentido esse controle, né? Totalmente, porque esse conteúdo sugerido é o lugar em que as crianças e adolescentes estão expostos na rua, numa rua pública, Praça que você não tem pública. nenhum controle. Sim. E daí, de repente, em 3 cliques ele está em conteúdo misógino, está em conteúdo violento, ou as meninas estão em conteúdo sobre autoimagem, sobre automutilação, que são problemas concretos que a gente tem hoje com os nossos adolescentes. Só tirar essa possibilidade do design das redes sociais já seria uma coisa muito possível. Trazê-los para essa conversa. Agora eu queria voltar um pouquinho na sua jornada, na sua experiência pessoal como deputada. A gente imagina que ao longo do tempo as pautas mais progressistas vão avançando e aí os espaços vão ficando mais confortáveis para mulheres, para outras comunidades LGBTQIA+, e que as coisas vão sempre progredindo. E na prática a gente sabe que não necessariamente isso é linear, porque tem movimentos que tendem para um lado e a gente acaba retrocedendo. Eu queria que você fizesse um comparativo com os seus 2 mandatos. Então, de 2018, foi 2018, né? 2018 e o atual. Evoluiu? Você percebe que as pautas regrediram ou evoluíram nesse sentido da progressão, assim, de ser um ambiente menos tóxico para as minorias e para mulheres? Ou não? Regrediu? É um processo que com certeza não é linear. Então a gente pode olhar pela parte meio cheia do copo, em que progredimos o número de eleitas, a gente conseguiu ampliar, ampliamos em quase
50% do número de eleitas, a gente cresceu enquanto grupo. Ao mesmo tempo, a gente continua tendo um espaço que nunca teve uma presidente mulher, que a presidência das principais comissões não é mulher, que a composição da mesa nunca teve mulher, em que a gente tem os espaços de poder real do que acontece na Assembleia, dominado pelos mesmos homens de sempre. A gente conseguiu avançar em ter maiores espaços de diálogo, a gente não conseguiu avançar em conseguir conquistar pautas comuns em relação às mulheres de fato, que é um lugar que eu ainda tenho esperança de conseguir avançar. Então, ter essa tranquilidade de que não é linear é super importante. A gente tem vivido no mundo inteiro um retrocesso de pontos que já estavam bastante avançados e mulheres na política não deixa de ser um deles. Mas a gente precisa entender que cada onda que vem a gente tem que mergulhar mais fundo para sair mais para frente. Sim. E tem um avanço consistente em pensar. E quando eu vejo meninas hoje falando, eu quero estar na política, eu quero ser senadora, eu quero ser prefeita, dá muita alegria de ver que a gente tem uma geração vindo aí. Você vê isso, você escuta isso já de meninas? Ah, sim. Eu tenho até uma pastinha no meu celular que quando eu tô muito desanimada eu escuto esses áudios, eu vejo essas meninas. Porque talvez eu acho que hoje é o que me dá mais energia em continuar nos dias difíceis, é saber que a gente está só começando um movimento que pode ser muito transformador. E aí, falando também de atuação como mulher, tem dias muito difíceis, como você mesmo disse, mas eu queria que, se você pudesse compartilhar uma cena que para você não cabia tanto no tempo atual que a gente está e como ser humano mesmo. Você passou por alguma situação como deputada ou entre seus colegas ali ou com algum eleitor que foi extremamente constrangedor e você acha que tem um recorte de gênero dessa situação ter acontecido com você? Ah, tem uma porção, tem. Pedindo voto, deputado, a gente na rua falando, eu voto em você se você me der um beijo, troca um voto por um beijo. Você, menina tão linda, vai fazer o que lá? Menininha não vai conseguir nada. Então, assim, são muitas. Até dentro do próprio espaço lá. Então, quando eu saí de licença maternidade, o deputado falou, a Marina voltou, queria parabenizar. A gente sabe que ela gosta mesmo de fazer filho, daqui a pouco ela sai de novo. Meu Deus. O deputado, no primeiro dia que eu tava lá, no meu primeiro dia de plenário, com borboletas na barriga, chegou um deputado antigo da casa e falou, a gente fez uma votação aqui, a gente olhou as novas deputadas, você é uma das mais bonitas que entrou, a gente vai conseguir aprovar todos os seus projetinhos, e saiu, e eu fiquei com uma clareza de que eles iam me tratar completamente como um café com leite. A gente mudou toda a estratégia a partir daquele momento. Isso é interessante você dizer, que teve, então, vamos repensar em como a gente vai ter que mudar essa estratégia. E foi ótimo, porque foi um impulso para mim de pensar outras coisas, imediatamente eu saí de lá, a gente foi fazer umas conversas, fomos lá, disputamos a vice-presidência da CCJ, que nunca tinha sido por uma pessoa de primeiro mandato, eu ganhei, foi muito, o presidente falou assim, mas você tá fazendo o quê? Eu nunca vi isso, a gente criou um novo negócio e foi muito legal. Porque a gente percebeu quando eles entraram. Então, as histórias são muitas, ainda é um ambiente bastante inóspito em muitos momentos. Sim. E o principal, para mim, é o quanto que, ainda que a cordialidade tenha avançado bastante e o respeito chegado em patamares mínimos, a gente ainda tem os espaços de poder fechados para as mulheres. Quando a gente olha, a presidência do Senado nunca foi mulher, uma presidência da Câmara Federal nunca foi mulher, os principais ministérios, as principais casas legislativas são espaços que é onde as coisas realmente de fato são decididas e a gente tem um longo caminho ainda para percorrer. E qual é o seu longo caminho, Marina? Eu sei que tem uma coisa de não falar muito, mas eu queria entender, até porque exatamente isso, você está falando que tem muitos espaços de poder que ainda não foram ocupados. E você é uma desbravadora, né? Assim, você não tem medo, você é ousada, e é muito do que a gente está falando aqui. Então, queria que você nos desse aí uma perspectiva de futuro. É uma pergunta que eu me faço todo dia também. A gente tem eleições lá em 2020, já agora em 2026, o ano que vem, então a gente já está no mundo político falando muito sobre isso. O próximo passo natural seria a deputada federal, que é um lugar que tem um custo pessoal muito alto, e acho que nós mulheres sempre colocamos isso na conta, né? Ficar metade da semana longe dos filhos não é uma coisa que é pequena, que para mim sempre vai estar na balança onde eu tenho mais impacto, onde que de fato eu vou conseguir ter mais impacto. Então, no Congresso Nacional só faz sentido se eu estiver em algum grupo político, se a gente tiver com alguma força que faça a gente conseguir mudar as coisas, porque ser mais uma lá, sem conseguir ter
um projeto, uma clareza do que a gente quer conquistar, uma clareza do que a gente quer conseguir nesse espaço, é muito fácil de você perder relevância com um custo altíssimo. Então a gente está nessas discussões. Eu tenho um sonho pessoal de que eu achar o Senado um lugar que eu adoraria um dia poder servir, mas é um sonho, uma distância ainda muito grande do que a gente tem de realidade, ao mesmo tempo em que eu acredito que essa curva de aprendizado que você trouxe me coloca hoje na Assembleia aqui em São Paulo num cenário de muita potência, porque de fato a gente consegue já navegar nesse lugar, eu consigo trazer conquistas muito relevantes para São Paulo, que são logo 45 milhões de pessoas, né, um estado tamanho de país, e que influenciam o Brasil, como foi a questão do celular nas escolas. Hoje eu sou presidente da Rede Nacional de Frentes Parlamentares pela Primeira Infância, para levar para todos os estados, estou assumindo agora a Rede Nacional de Frentes Parlamentares pela Meio Ambiente e Sustentabilidade, que todos os estados vão ter uma agenda comum nos parlamentos para a COP. Então, também tem um impacto aqui. Então, é sempre esse balanço de onde a gente consegue ter impacto e onde a gente consegue ter clareza do qual é o projeto. Ou Sabendo seja, que eleição é muito difícil, né? Sim, mas continuar na política. Não te amedrontou para sair, você quer continuar, né? Eu quero continuar. Tá. Eu acho que é um lugar muito importante da nossa sociedade, que ainda tem poucas pessoas que estão lá realmente pelo projeto, pela seriedade, e a responsabilidade que eu tenho com cada pessoa que acreditou em mim até agora é ampliar esse espaço, é conseguir conscientizar e conquistar mais transformações. Mas eu não quero depender só disso, porque a gente sabe que cada eleição é uma eleição, é muito difícil, tem possibilidade de você ter voto e não ser eleita, e isso não pode colocar em xeque tudo que a gente construiu. A gente não ser eleita já serviu, já valeu as vezes que a gente foi eleita, claro. E daí os caminhos podem ser vários. Então, é isso aí. Sempre tem esse lugar, né? Sim. E Marina, eu tenho um desejo de trazer sempre para conversas com mulheres sobre a questão da remuneração. E aí eu queria entender como você pensa como a deputada, você é remunerada? Porque quando a gente fala para uma menina, uma adolescente que está ali pensando na carreira dela, ela tem que colocar isso na equação, ainda mais que a gente preza tanto para a liberdade financeira, que a gente sabe que através da liberdade financeira, essa mulher pode sair de situações de violência doméstica. Então, eu gostaria de trazer essa conversa com você. O que você acha sobre a questão da remuneração? Se foi algo que você colocou na balança quando você decidiu entrar para a área da política? Esse é um ponto muito importante que as mulheres falam pouco. Então, eu quero super parabenizar que a gente possa falar disso, que as mulheres se responsabilizem, conscientizem da importância de olhar para a saúde financeira. Quando eu fui eleita a primeira vez, o salário que eu ia receber é exatamente o que eu ganhava já. Porque como deputada eu não tenho 13º, não tenho férias, não tenho bônus, não tenho auxílio saúde, não tenho seguro saúde, tudo isso que eu tinha na empresa. Então, se eu colocasse o que eu tinha de PLR, de 13º, de férias, já ganhava mais do que eu estava ganhando como deputada. Mas, ao mesmo tempo, é um salário bastante bom de deputada, se a gente compara quanto que a população brasileira ganha. Na média de quanto que a gente ganha na população, é muito bom, é muito dinheiro. Mas esse lugar é tênue, porque se a gente olha para quem está nas melhores posições no mundo privado, é um salário bem aquém. Então não é atrativo para a gente trazer, se você é um governador, você trazer os melhores secretários do governo, no setor privado, porque você vai ganhar bem menos do que você ganha no setor privado. Então tem um lugar de serviço, mas não é pouco dinheiro. Então eu me programei para isso. Logo depois que eu fui eleita, teve um aumento do salário dos deputados que eles votaram, e a partir daí eu consegui me programar para minha realidade financeira estar dentro desse salário e sempre salvar guardar um pouco de dinheiro. Acho que é bem importante todas as pessoas lembrarem da importância de a gente pensar o futuro. Sim. A Previdência não vai sustentar no futuro. A gente tem uma mudança da matriz demográfica gigante no Brasil acontecendo. As pessoas mais novas hoje vão ter muito mais pessoas mais velhas para sustentar, então é muito importante as pessoas guardarem dinheiro, e me adaptei a isso. Hoje o que eu ganho é muito bom, se comparar com o resto do Brasil, é menos do que eu estaria ganhando se eu estivesse no setor privado. Mas faz parte da minha escolha e eu tô feliz com ela. E Marina, se sua filha hoje não, porque ela é pequenininha ainda, né? Mas mais para frente, ela virasse e falasse: ai, mãe, eu também quero entrar para a política. Você acha que você teria uma reação inicial diferente da sua mãe?
de medo? Ou já num primeiro momento ficaria orgulhosa? Ou fala mais alto a mãe aí? Eu teria uma reação. Você tem menos medo do que você conhece. Acho que a gente, como sim. sociedade, tem bastante medo da política também, porque a gente é muito distante. A gente foi vivendo numa separação entre política e sociedade que cresceu muito nos últimos anos. Então a gente acha que tudo ali é meio obscuro, meio gente ruim, meio uma coisa errada acontecendo e não tem propriedade. Eu, pela minha experiência hoje, tenho bastante propriedade e ficaria muito orgulhosa. Meu filho adora sair falando por aí pras ruas, falando com todo mundo na rua, as pessoas falam que ele tem jeito. Sim. Bom, para encerrar o nosso papo, eu queria que você pensasse num momento que você foi bastante ousada na sua história, que você acha que mudou a sua história, que te trouxe até aqui. Uma situação que você ousou mesmo e isso que hoje te traz onde você está. Ah, com certeza, quando eu decidi que eu queria ser candidata. Eu lembro, eu estava dirigindo e na hora eu falei, por que eu não vou? Assim, queria trabalhar numa campanha, estava gostando disso, uma amiga tinha falado, por que não você, mulher jovem, eu estava dirigindo, eu falei, eu vou ser candidata. Eu lembro de pensar isso, de ser uma coisa completamente disruptiva. Eu estava super bem na minha carreira na empresa, estava crescendo, eu amava e amo ainda trabalhar nessa empresa, eu trabalhava na Natura, adorava, estava aprendendo, mas eu lembro de falar, eu vou ser candidata. E esse foi um momento muito disruptivo na minha vida, com certeza me trouxe até aqui. E o momento que eu falei, eu quero engravidar, que eu também era bem mais jovem, foi minha primeira amiga, de todas as minhas amigas que engravidou, a primeira pessoa que eu conhecia, mais ou menos, que tinha filho, mas também me trouxe até aqui. Com certeza são duas situações bastante disruptivas, né? Com certeza. Obrigada, Marina. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco e parabéns por todo o seu trabalho. Obrigada a você, Naná. Um prazer todo meu. Espero que mais pessoas queiram se candidatar, porque a política precisa de gente boa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Toda semana, às quinta-feiras, teremos um novo episódio no ar, que essa é a série de podcast do Mulheres Positivas na Minha Mesa. A gente está em qualquer plataforma de áudio e no YouTube da Record News. Então, se você gostou, comente, compartilhe, para a gente chegar em mais mulheres e, quem sabe, inspirar as meninas a pensarem, de repente, na política como parte da vida. E eu espero que você aqui na próxima semana com um novo episódio no ar. Obrigada.